Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje, sábado, como o pastor falou, um dia de nós estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu nome. E os jovens não podiam deixar de vir, porque o nosso Deus, Ele faz a diferença na nossa vida. E como o tema do mês é santo, sem deixar de ser jovens, eu peço a vocês que me acompanhem no texto-chave desse mês, que é 1 de João, capítulo 2, versículo 14, a partir da parte B. 1 de João, capítulo 2, versículo 14, na parte B, que diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos repetir? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te agradecemos por estar na tua casa, porque o Senhor fala aos nossos corações. Então te pedimos agora, quebra toda barreira, todo impedimento, toda distração, que nos impeça de estar ouvindo a tua palavra, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que a tua palavra, ela entre e frutifique em nossos corações. Amém. Meus irmãos, tema: ser santo sem deixar de ser jovem. Dificuldade, né? Porque o jovem, que é pregado aí pelo mundo, pela mídia, é que você tem que experimentar a vida, você tem que fazer de tudo, você tem que experimentar de tudo enquanto é jovem. Jovem, experimente de tudo enquanto você é jovem, porque depois que você envelhecer, não vai poder mais nada. É isso que a mídia prega aí, e é por isso que muitos jovens têm se dado mal, porque têm ouvido o que a mídia tem falado. Mas como nós lemos aqui no texto, o Senhor nosso Deus, Ele escolheu aos jovens, porque os jovens são fortes. Porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Às vezes as pessoas acham que o jovem é fraquinho, o adolescente, o jovem ainda é fraquinho, não sabe o que quer da vida, não sabe o que vai estudar, não sabe o que vai fazer da vida. Mas o nosso Deus diz que você é forte. Em Provérbios, por favor, Provérbios, capítulo 20, versículo 29, diz assim, a beleza dos jovens está na sua força. Jovem, você é forte. O pastor Cláudio Santana, numa das últimas mensagens, ele comentou o seguinte, que todas as decisões que nós tomamos até os 30 anos de idade, elas serão o norte da nossa vida para quando nós envelhecermos. Até os 30 anos. Então é o jovem que toma a decisão que vai nortear a sua vida. Todas as decisões que você tomar agora, nesse momento da sua vida, vai fazer a diferença para toda a sua vida. Tudo aquilo que você decidir agora. Pastor Robson, mas é assim, eu tenho que decidir agora? Sim. Se você já decidiu aí estudar, se você já decidiu por uma carreira, se você já decidiu prosseguir numa vida na presença do Senhor, se você já decidiu ser aqueles que seguem os preceitos de Jesus, o que você está fazendo agora vai fazer a diferença lá na frente da sua vida. E tem um jovem bem jovem, que a Bíblia dizia, né? Que era um menino bem jovem, mas ele conseguiu uma vitória tremenda.
Diz assim, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá à luta contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Versículo 36 diz assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disto, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Jovem, Davi era um garoto, um menino. Ele viu o gigante desafiando os exércitos de Israel. Você conhece a história, você já ouviu essa história mais de 10 vezes. O gigante fazia gracinha contra o povo de Israel, e os exércitos de Israel não faziam nada, e ele zombava de Deus. Então Davi, ele veio na presença do rei Saul e falou: eu vou derrotar aquele gigante. E Davi se lançou contra aquele gigante. Mas Davi, naquele momento, ele não era apenas um menino. Ele era um menino revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então Davi, ele enfrentou aquele gigante e obteve a vitória. Então, jovem, saiba de uma coisa: a sua força está em Deus. A sua força está com o nosso Deus. Quando você se dispõe a se colocar nas mãos de Deus, quando você se dispõe a andar nos caminhos do Senhor, o nosso Deus, ele te enche de energia, ele te enche de disposição. Nós vimos aqui os jovens hoje trabalhando, dançando, cantando, louvando. Mas não é pela sua própria força, é a força que o nosso Deus põe em seus corações. Sabe, eu não me converti jovenzinho, eu me converti com 29 anos. E às vezes eu fico pensando: meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas se eu tivesse me convertido mais jovem, eu tenho certeza que a minha vida teria sido ainda muito melhor. Muito melhor. Então, jovem, você que está aqui hoje, você que já entregou os seus caminhos na mão do Senhor, e você, jovem, que ainda não entregou, entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor, porque Ele te fortalece. Aos olhos humanos, aquele gigante era imbatível. O sujeito tinha 3 metros de altura, o capacete dele pesava 6 quilos, a espada era pesadíssima, e aquele menino Davi, apenas com uma funda na mão, derrota aquele gigante e corta a cabeça do gigante. Então, aquela dificuldade, jovem, que você tem enfrentado, aquilo que disseram para você que é impossível. Ah, não, você mora em Jardim Bom Pastor, rapaz. Você é do Bom Pastor. Você não vai conseguir entrar numa universidade federal. Você não vai conseguir fazer um curso de medicina. Você não vai conseguir fazer um curso veterinário. Você não vai conseguir fazer um curso de odontologia. Não vai conseguir passar... Muito obrigado. Não vai conseguir passar no concurso. Esqueça isso, porque o nosso Deus é com você. Dedique-se, se apresente. Davi, ele foi à presença do rei Saul, ele foi lá na frente e falou: rei, eu vou derrotar esse incircunciso. E você, jovem, que está nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo habita em você, você pode alcançar aquilo que dizem que é impossível para você. Sabe, eu sou criado aqui em Bom Pastor também. Só não nasci aqui, mas sou criado aqui.
E quantas vezes eu ouvi dizer que seria impossível eu fazer alguma coisa, que seria impossível eu estudar, que seria impossível eu passar no concurso, que seria impossível isso, impossível aquilo. Mas eu consegui conquistar muitas coisas. E você também pode. Porque a força que está em você, ela vem de Deus. Amém? Diz assim, em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só que coisa. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Primeira coisa que você tem que saber. Deus tem planos para você. Sabe, quando eu me converti num culto jovem. Minha conversão foi num culto jovem. Eu estava sentado lá no fundão, lá longe. Minha mãe era cristã, então ela já tinha me levado algumas vezes na igreja, mas já tinha mais de 5 anos que eu não pisava dentro da igreja. Então naquele dia 2 de julho de 2002, naquele culto jovem, o Senhor falou ao meu coração e eu me converti naquele culto jovem. E naquele momento eu não sabia uma coisa, que Deus tinha planos na minha vida. Então, jovem, você que está sentado aí hoje, você que participou, você que não participou, você que não quer participar agora, Deus tem planos para a sua vida. Eu não sabia. Eu me converti naquele ano de 2002, mas no ano de 2004, eu já estava sendo matriculado no seminário teológico. Foi assim, Deus trabalhou na minha vida rapidamente. 2002 me converti, 2003 me batizei, 2004 estava no seminário. Eu não fazia ideia, eu não sabia que Deus ia fazer aquilo na minha vida. Eu era roqueiro na época que eu me converti. Só queria saber de ouvir rock and roll. Andava de camisa de banda, calça rasgada e boot. Deixei de ser roqueiro não, tá? Continuo sendo roqueiro. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu não sabia que Ele tinha planos para mim, mas Deus sabe da sua vida e Ele conhece você. Aí na parte A do versículo diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz aqui na parte B, deixa eu passar aqui. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Para você ser santo, sem deixar de ser jovem, você precisa saber que a bênção do Senhor está sobre você. Agora eu volto lá em Davi. Aos olhos humanos, Davi tinha alguma chance contra aquele gigante? Tinha ou não tinha? Aos olhos humanos, tinha? Não tinha. Ele ia ser despedaçado, ia ser arrebentado. Um garoto novinho, pequenininho, magrinho, franzindo, enfrentando um gigante de 3 metros de altura. Ele ia ser completamente esmagado. Mas a bênção do Senhor era com ele. E quando nós cremos que Deus é conosco, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Nós podemos mudar a nossa vida, mudar a vida da nossa família, mudar a vida dos nossos colegas, dos nossos amigos, porque nós somos influenciadores. Nós somos o sal da terra. É como diz a Bíblia, onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus tem nos dado. Tome posse dessa verdade na sua vida. Onde você colocar a planta do seu pé, você faz a diferença. Eu parabenizei ali o Davi, que ele entrou na universidade. Parabenizei ele lá no Face. E eu tenho certeza
que o Davi, ele vai ser sal lá naquela universidade onde ele entrou. Ele não vai ser chuchu, mas ele vai ser sal. Ele vai fazer a diferença naquela universidade. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, quando a bênção do Senhor está sobre nós, nós fazemos a diferença. Ah, pastor Robson, aquele monte de besteira que eu fiz, sabe o que foi? É porque tinha um colega meu que fazia aquilo ali. Colega meu, andava comigo todo dia. Aí me chamou para fazer, eu fui lá, fiz. É crente sal ou crente chuchu? Nós que somos crentes sal da terra, nós podemos andar com todos que estão à nossa volta. Não tem jeito. Você vai ter pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Você vai ter que fazer trabalho em grupo. Você vai ter que se deslocar para certos lugares. Você vai ter que lidar com pessoas diferentes, pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm valores cristãos. Mas se você for um crente sal, um crente santo, que não deixa de ser jovem, você influencia aqueles que estão à sua volta. É só olhar o exemplo de Jesus. Jesus, ele não andava só no meio de fariseu, que dizia que era super santo, não. Jesus andava no meio de todo mundo, era no meio do povão. Ele não fazia discriminação, não. E onde Jesus passava, ele fazia diferença. E nós precisamos ser a imagem de Cristo. Sabe, o crente sal, ele entra em contato com pessoas que têm uma mente diferente. E hoje em dia é complicado, né? Porque o que tem ensinado aí na mídia, o pensamento que está na mídia é um negócio totalmente contrário à palavra de Deus. Mas quando nós temos certeza, temos a convicção, quando nós aprendemos, e aqui nessa igreja aqui eu acho muito legal isso, porque quanto mais eu ouço as mensagens que são ensinadas aqui, eu vejo que o alimento aqui é sólido, eu vejo que as palavras ensinam, que tudo que é ensinado aqui, tanto na quarta quanto no domingo, é uma palavra que alimenta, é uma palavra que transforma. Então você jovem, que tem ouvido essas palavras, tome posse de cada uma delas. Ah, pastor Robson, mas aí eu vou ser chamado do crentinho, do bobão, do trouxa, que todo mundo vai fazer os negócios, menos eu. Mantenha a sua convicção, porque eles vão começar a te perturbar. Ah, por exemplo, conheceram o Davi agora na universidade. E aí, Davi, pá, Davi, gente boa, sangue bom, vamos ali, vamos fazer um trabalho aí, tal. Aí oferece um negocinho pro Davi, oferece lá. Aí o Davi, não, isso aí não dá pra mim não. Ah, tá bom, tranquilo, vai não, vou não. Então, tá bom, aí chega no outro dia, aí Davi, toma aí outro negocinho pra tu aí. Não, quero não. As pessoas vão passar a respeitar o Davi. Vão passar a respeitar. Porque quando você toma uma posição... Eu era roqueiro, né? Então eu acampava muito, a gente acampava muito lá em Mangaratiba. Jovem, né? Cheio de disposição. Aí juntava aquele galerão, pegava aquele bangalô de 15 pessoas. 15 pessoas aquele bangalô. Aí tinha a lona, tinha a ferragem, a gente jogava a ferragem no ombro, o outro pegava a lona, a gente pegava o ônibus aqui, ia lá para Itaguaí, depois de Itaguaí ia lá para Mangaratiba. Chegava lá na praia, aquele monte de gente acampada, aquele monte de hippie, aqueles hippies que fazem aquelas bijuterias, aquele negócio todo, e os hippies todos maconheiros, né? Tem jeito, tem para onde correr. Chegava lá aquele cheiro de maconha que ninguém aguentava, os hippies fumando. E o que acontecia? Era inevitável. Eles ofereciam pra gente, pros nossos amigos, pra gente que estava junto aí. E o que a gente fazia? Não, obrigado. Tava todo mundo lá brincando, jogando bola, jogando vôlei, tocando violão, ouvindo Raul Seixas, que lá no acampamento era só Raul Seixas que tocava, Legião Urbana. Mas na hora que chegava com o baseado, não, jovem, dá não, tô fora. E o que acontecia?
Nós passamos a acampar várias vezes, encontrávamos as mesmas pessoas naquele local e nunca mais ninguém ofereceu nada para a gente, porque nós tomamos uma posição. A gente não era crente, não. A molecada gostava do biricutico, eles já iam no ônibus tomando biricutico. Mas quando chegava lá na praia, que tinha um negócio diferente, a gente falava, opa, não, tá fora, não dá. Tomávamos uma posição, porque sabíamos que aquilo ali é errado. Então, jovem, a bênção do Senhor está sobre você. Na terceira parte do versículo diz assim, Jeremias 29, 11b, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Deus, Ele quer que você prospere. É aquela história, prospere, que você avance, que você vá em frente. Sabe, como eu falei esses dias atrás, eu trabalho em colégio, eu fico impressionado. O pessoal termina o ensino médio, não pensa em fazer uma universidade. Quer saber de casar. Ah, peraí, está terminando o ensino médio agora, está com 17, 18 anos, está falando em casar. Pô, vai estudar, vai se aprimorar. Pô, o pessoal que está com filho pequeno aí sabe, né? Que nem eu sei. Que criança não é fácil. Não é fácil tomar conta de criança. Esse dia eu estava assistindo o vídeo lá que eu gravei, passo o meu filho correndo aqui na frente da imagem. Criança não é fácil. Ah, mas dá para estudar com criança? Dá. Mas aí você tem que pedir ajuda para a avó, pedir ajuda para o avô. A criança chora. Quando eu terminei agora a universidade de História, agora a faculdade de História, foi uma dificuldade para fazer os trabalhos. Porque na hora que eu sentava no computador para fazer o trabalho, meu filho queria colo. Era só eu sentar no computador para fazer o trabalho que ele queria colo. Podia ficar fazendo qualquer outra coisa. Sentava no computador para fazer trabalho, colo. Subia no meu colo e não me deixava fazer o trabalho. O que eu tinha que fazer? Colocar para dormir, para depois fazer o trabalho da faculdade. Mas eu tenho idade já, né? O jovem não precisa passar por isso. Você com 18, 19 anos, 20 anos, você não precisa estar com o filho nos braços e fazendo a universidade ao mesmo tempo. Não tem necessidade. Estude primeiro, se aprimore. E se você já tem o filho, não tem o que fazer, né? É procurar ajuda para o papai, para a vovó, para o vovô, para a titia. Quem tem titia para ajudar, quem tem vovô, quem tem papai, vai pedir ajuda. Nosso Deus se importa com a sua vida. Ah, pastor Robin, Deus é Deus. Espera aí, Deus é Deus. Deus criou o universo, as estrelas, o sol, a terra. Deus é Deus. Ele abriu o mar vermelho. Ele mandou Jesus aqui na terra. Jesus morreu, ressuscitou. Está dizendo que Deus se importa com a minha vida? Ele se importa com cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, ou a falta dele. Deus sabe de tudo da nossa vida. Ele se importa com você. Robert Kiyosaki, escritor e palestrante, diz assim: o seu futuro é criado pelo que você faz hoje e não amanhã. A palavra mais destrutiva do mundo é amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou voltar para a academia. Amanhã eu vou procurar um curso para fazer. Amanhã eu vou voltar lá para o colégio para terminar o meu ensino médio que eu parei. Amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou voltar para a igreja. Aquela igreja que eu congregava, eu vou voltar para a igreja. Amanhã eu vou aceitar o convite daquele meu amigo da escola que me chamou para ir lá na igreja dele que vai ter culto jovem.
Só que o amanhã nunca chega. Então, hoje, tome as suas decisões hoje. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje e não amanhã. Então, faça hoje, jovem. Se você está decidindo fazer alguma coisa, faça hoje. Quer fazer uma matrícula na universidade? Chega em casa hoje. Abre lá o site da universidade, inscreve seu nome lá. Eu lembro quando eu comecei a malhar, tinha 19 anos. Eu cismei, eu falei, não, eu vou lá hoje, vou lá agora. Aí saí daqui correndo, fui lá em São João, porque por aqui não tinha academia naquela época ainda. Fui lá na Apolo de São João, fiz a minha matrícula. Eu falei, eu vou lá agora. E fui lá e me matriculei. E o cara falou assim, você pode começar agora, tá? Eu falei, agora? Ele, agora. Pode ir lá pra dentro, lá que o rapaz vai passar uma série pra você. Tá bom, eu vou. E comecei. Mas eu decidi naquele dia, eu vou lá agora. Então decida agora. Não deixe para amanhã, porque o amanhã nunca chega. Quarto lugar, ande com as pessoas certas. Olha só que coisa, ó. O texto diz assim, lá em Gênesis 41:12. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. Isso aí é o copeiro e o padeiro falando lá com o faraó, falando sobre José. Nossos bons relacionamentos nos promovem. A minha esposa, ela sempre conta isso. Minha esposa estudou naquele colégio que tem em São João ali, o Santa Maria. Então ela falou que o primeiro estágio que ela arrumou na vida foi por causa dos colegas de sala de aula. Eles conseguiram vários estágios no Shopping Grande Rio, pegaram o nome dela, escreveram o nome dela sem que ela soubesse, e depois que avisaram para ela que tinham inscrito ela no estágio. Ela só precisou ir lá depois levar os documentos dela para poder confirmar aquele estágio. Então, as nossas amizades que nos promovem, os nossos bons relacionamentos. Quero que você faça uma reflexão aí agora. Com quem você tem andado? Quem são as pessoas que têm andado com você? É pessoa que te leva para uma coisa boa ou te leva para furada? Quem tem sido os seus relacionamentos? Faça uma reflexão aí agora. Um minutinho para você pensar. Quem tem andado com você? E essa é uma palavra que não vale só para jovem não, é para todo mundo. Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. 5. As 5 pessoas que nós mais convivemos, nós somos a média. Aí quando a gente entra na adolescência, né? A gente fica mais um pouco rebelde, não quer andar com o pai, não quer andar com a mãe. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com 14 anos. Naquela época não era pecado trabalhar de carteira assinada com 14 anos. Era uma coisa boa. Então eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. Aí o que minha mãe fez? Me levou até o trabalho, era lá na Tijuca, na Praça São Espenha. Me levou lá, ensinou o caminho, fiquei lá e comecei a conviver com o pessoal. Só que aí, depois de um tempo, eu já estava achando que eu era adulto, né? E já não queria mais andar com a minha mãe. Minha mãe que tinha me inscrito no negócio, que tinha feito a minha matrícula lá no trabalho, que tinha me levado, que tinha me deixado lá, que tinha me ensinado o caminho. Depois de um tempo, eu já estava achando que eu era adulto, já não queria mais andar com a mamãe do lado. E a maior besteira que nós fazemos na nossa vida. Porque nós temos verdadeiramente aqui nessa terra 2 amigos que se chamam pai e mãe. Nós só temos esses 2 amigos nessa terra, aqui, verdadeiros, aqueles que querem o bem para você. Então preste bem atenção quem tem sido as 5 pessoas que vocês mais convivem.
porque você vai se tornar a média dessas 5 pessoas. Os nossos bons relacionamentos nos promovem. E é óbvio, né? Os maus relacionamentos nos destroem. Quantos jovens eu vejo começam ali lá no colégio, eles entram a partir do 6º ano. Aí começa lá no 6º ano tirando notão, 7º ano tirando notão, 8º ano só notão. Aí quando chega no 9º ano, né? As meninas já começam com a maquiagem, os meninos já começam a fazer aquele cabelo estiloso. Aí a nota começa a baixar. Aí no 9º ano já passou mais ou menos assim. Aí chega lá no 1º ano, aquela notinha bem ruinzinha. 2º ano já passou com dependência. Aí chega no 3º ano, está com a corda no pescoço, no último ano para terminar. Porque os maus relacionamentos nos destroem. Não tenha vergonha de se afastar de pessoas venenosas. Não tenha vergonha de se afastar de pessoas que não edificam. Como eu disse para vocês, eu fui criado aqui em Bom Pastor. Então, ao longo dos anos, eu tive que me afastar de várias pessoas que não edificavam. Pessoas até que cresceram junto comigo, eram boas pessoas, eram pessoas legais, que conviviam comigo, soltavam pipa, jogavam bola de gude, mas quando chegou um determinado momento, tomaram uma decisão errada na vida. E a partir daquele momento eu falei, opa, peraí, não quero mais amizade. Ah, mas aí eu vou estar sendo falso. Não, é o que eu falei no início. Você vai ser sal, você vai dar uma palavra, você vai conversar, vai falar de Jesus, vai falar do amor de Jesus, vai falar da transformação de Jesus. Mas vai chegar uma hora, porque nós podemos ajudar a quem quer ser ajudado. A quem não quer ser ajudado, nós não podemos fazer nada por essa pessoa. Minha mãe orou por mim quase 20 anos. Eu tinha 10 anos quando ela se converteu, eu me converti com 29. Minha mãe orando por mim, orando por mim, orando por mim. Me chamava para ir na igreja, eu ia de vez em quando, ia de vez em quando, ia de vez em quando. Mas ela não podia fazer nada por mim enquanto eu não tomasse uma decisão. Então você pode orar por aquela pessoa, você pode dar uma palavra, mas se afaste dos maus relacionamentos. Amém? Jim Rohn diz: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você tem o poder de controlar quem se tornará amanhã, ao escolher com quem você passa mais tempo hoje. Com quem você mais passa tempo hoje vai determinar quem você será amanhã. Aí em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O jovem cristão precisa ser santo. Nós precisamos ser diferentes. O jovem cristão precisa ser diferente. E nessa minha caminhada, desde os 29 anos até agora, eu conheci muito jovem cristão bom, muita gente boa, sabe? Porque o mundo aí fora, eles acham que não tem mais ninguém que preste. Para eles é todo mundo pilantra, é todo mundo desonesto, é todo mundo imoral. Mas nesses meus anos de caminhada cristã, eu conheci muito jovem legal, muito jovem maneiro, muito jovem temente a Deus, muito jovem prestativo. Pessoas que faziam a obra de Deus com amor, com carinho, com dedicação. Então você, jovem, que já faz a obra de Deus, você que já está na casa do Senhor, seja um exemplo para aqueles que estão à sua volta. Diz ali o texto mais uma vez: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis
na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É isso que Deus espera de você, jovem. Mas é muita coisa, hein, pastor? Hein? Você falou uma lista aí, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, é troço para chuchu. Mas começa a acontecer no momento em que você ouve o que Deus está falando com você, no momento em que você ouve os conselhos dos seus pais e no momento em que você ouve os conselhos da sua liderança aqui na igreja. Sabe, os líderes, eles cuidam de vocês. Sabe, eu não tinha um pai em casa, eu tive só mãe. Eu tinha só mãe. Quem dera, na minha adolescência, eu tivesse um líder da igreja para se preocupar comigo, para fazer um papel de pai, para me dar conselhos. A minha mãe, ela se dividia, ela dava o jeito dela, fazia papel de pai, fazia papel de mãe, mas quem dera eu tivesse um líder para me abraçar, para falar uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo. Quem dera. Então você que tem, agradeça por isso. Aqui, ó, a palavra hebraica traduzida como santo significa separado. Assim, o que é santo está separado do uso comum. Ser santo é ser dedicado a Deus. Ser santo não significa ser perfeito. É uma coisa aí que a gente confunde muito, né? Ah, pastor Robson, eu tenho que ser santo, eu não vou ser perfeito nunca. Você não precisa ser perfeito. Todo mundo erra. Nós erramos, seus pais erram, eu erro, todo mundo erra. Mas a diferença é essa aqui, ó. Quem é salvo, ainda que peque, já não é dominado pelo pecado. Errar, todo mundo erra. Às vezes eu ficava chateado com a minha mãe. Eu ficava muito chateado. Jovem, às vezes, é meio iracundo, né? Às vezes os hormônios lá deixam a gente meio nervoso. Aí eu era assim, às vezes, meio nervoso. Minha mãe falava comigo, brigava. Às vezes eu ficava bravo e não queria ouvir. Mas lá em casa, graças a Deus, eu era mais tranquilo, né? Meu irmão era mais agitado. E quando eu dava ouvidos aos conselhos da minha mãe, aí eu me dava bem. Quando eu ignorava, eu me dava mal. Então, ser santo não significa ser perfeito. Mais um tópico aqui é para que você libere perdão. Ser santo sem deixar de ser jovem é liberar perdão. Diz aqui o texto, em Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha só que coisa interessante. Ele diz aqui, ó, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Aí ele afirma aqui, ó, está afirmando, ó, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Ele está afirmando que quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados. E a fase da juventude é uma fase, como eu já disse, nós somos iracundos, nós arrumamos confusão com nossos pais, arrumamos problemas, e às vezes nós ficamos com raiva dos nossos pais. Nós ficamos iracundos ali, brigamos com eles, não queremos perdoar. Mas o nosso Deus diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Como eu já falei antes, o seu pai e a sua mãe querem o melhor para você. São os dois amigos que você tem nessa terra, seu pai e sua mãe. Dê ouvidos a eles, eles querem o seu melhor. Olha só, Paulo Vieira, que é um master coach aqui muito famoso no Brasil, ele diz o seguinte:
nós imitamos ou repelimos o comportamento dos nossos pais? Nós imitamos ou repelimos o comportamento dos nossos pais. Eu conheço uma família que o pai e a mãe são fumantes. Pai e a mãe fumantes. Tem 3 filhos. Os 3 filhos odeiam cigarro. Os 3 filhos odeiam bebida. O pai e a mãe fumam e o pai e a mãe bebem. Eles falam que quando sentem cheiro de cerveja dá até vontade de... que não suportam o cheiro de cigarro e não suportam o cheiro de cerveja. Aí você deve estar pensando aí, mas eu conheço uma outra família que o pai e a mãe bebem e os filhos também bebem. E o pai e a mãe fumam e os filhos também fumam. Porque nós imitamos ou repelimos os comportamentos de nossos pais. Aí a gente olha para a gente mesmo agora. Pensa no seu pai e na sua mãe aí. Quando você briga com eles, será que você não está imitando um comportamento deles? Será? Às vezes nós somos tão parecidos. Eu era muito parecido com a minha mãe no comportamento. A gente é tão parecido, mas tão parecido, que sai faísca, que dá choque. Porque nós imitamos o comportamento dos nossos pais e depois não queremos perdoar os nossos pais pelo comportamento que nós temos tido iguaizinhos a eles. Eu fazia um monte de coisa com a minha mãe. Aí brigava pra caramba com a minha mãe. Brigava. E lá em casa a gente éramos 3 irmãos. Aí a gente sempre brigava, né? 3 irmãos juntos, já viu que pau quebra, né? Só que minha mãe passou a fazer o seguinte. Toda vez que a gente brigava, terminava de brigar, ela acabava com a briga, né? Aí fazia um abraçar o outro. Aí abraça. Brigou, abraça seu irmão aí, abraça seu irmão. Eu não vou abraçar não, abraça seu irmão. Aí ia lá e abraçava. Acabou a briga? Acabou. Meia hora depois, saía no pau de novo. Abraça seu irmão, fala que você não vai brigar mais. E por fim, o que aconteceu? Paramos de brigar? Não paramos de brigar. Mas aconteceu uma coisa muito boa desse comportamento que minha mãe obrigou a gente a ter. Nós brigávamos, mas nós nunca ficamos de mal. Saía no pau agora, daqui a meia hora a gente estava amigo, todo mundo bem. Eu e meu irmão ia soltar pipa, ia jogar videogame, já esquecia tudo dentro de meia hora. Então perdoe. O hábito de perdoar faz bem. O hábito de perdoar deixa o nosso coração mais leve. Quando você não perdoa, você fica pesado. É aquela história, você dá o veneno ou melhor, esqueci como é que diz agora. Você toma o veneno, isso aí. Você toma o veneno esperando que a outra pessoa morra. Então perdoe. Perdoe os seus irmãos, perdoe a sua família. Olha só, esse texto aqui, como eu disse para vocês, eu ouvia muito rock, né? Então essa música aqui na minha adolescência, ela foi muito importante para eu ter o coração mais leve. Renato Russo, nessa letra aqui, dizia: você diz que os seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Olha só o que diz agora. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Exatamente isso. Nós culpamos os nossos pais por tudo. Porque minha mãe, porque meu pai. Eu lembro do dia da peça aqui, o dia da peça, eu pensei nessa música do dia da peça. Minha mãe não vai deixar sair, meu pai não vai deixar sair. Saiu, tomou um tiro e morreu. Quando ouviu os pais, foi para a igreja, ficou viva e ficou feliz. Sabe? Daqui uns tempos, eu espero que daqui a bastante tempo, vocês vão ser pais também. Vocês vão ter filhos.
quando tiver filho, o negócio é diferente. Eu, quando via assim, um menino muito levado assim na igreja, ele falava assim: esses pais não controlam esse menino. Agora eu falo: esses pais não controlam esse menino. Coitados, coitados. Não controlam esse menino. O menino não para. E quando nós temos filho, a nossa visão muda. E um dia, lá para frente, quando vocês tiverem, vocês vão ver que seus pais, eles estavam certos. E para nós encerrarmos, eu quero terminar com essa frase também dessa canção que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Olha a reflexão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Na verdade não há. E cada um de nós, como diz o pastor Cláudio Duarte nas mensagens dele, muito legais, estamos numa fila invisível. E o nosso número pode ser chamado a qualquer momento. Nós estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar. O nosso Deus pode nos chamar para junto dele. Então ame as pessoas, perdoe as pessoas. Ser santo sem deixar de ser jovem é isso. Não é você ser perfeito, que você nunca vai ser. Nessa terra aqui não tem ninguém perfeito, nem terá. O único perfeito que passou nessa terra foi Jesus. Então perdoe, ame, porque o nosso Deus, Ele te ama. Ele tem planos para o seu futuro. E o Espírito Santo está sobre a tua vida. Amém? Então curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem guardado cada um de nós, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada um, Senhor, que ouve a sua palavra, cada um que segue os seus preceitos, cada um que segue os teus caminhos, Senhor. Ó Pai, então nessa noite, nós te pedimos que os nossos jovens sejam guardados de todo esse mundo maligno no qual nós vivemos. Que os nossos jovens possam ser sal, possam fazer a diferença, possam temperar, Senhor. Que eles possam ter a convicção do não. Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te pedimos e te agradecemos, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.